Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje as atividades do PET volume 3. Vamos corrigir agora, galera, a semana 1 do PET do 8º ano. E a gente vai observar a tabela abaixo, que está na página seguinte, em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes, número de lados iguais, número de ângulos externos iguais, com a soma e a medida em grau de e o número de diagonais de cada polígono regular. Pessoal, essa daqui é a tabela que a gente vai preencher, porém a gente tem que fazer cálculos. Os cálculos vão ser feitos nas apresentações seguintes e depois eu vou trazer a conclusão da tabela preenchida. Galera, como eu disse para vocês, estão aqui as contas. Então, a primeira linha lá, vocês têm lá número de lados, 3. E eu coloquei aqui n é igual a 3, como eu mostro para vocês aqui na resposta. Nome especial, como é um polígono regular, galera, possui todos os ângulos congruentes e os seus lados também são congruentes, possuem a mesma medida. Então, no triângulo é o triângulo equilátero. Número de ângulos internos iguais. Galera, ele possui 3 ângulos internos iguais. 3 lados, 3 ângulos. Professor, como que você chegou em 180 graus aqui na soma dos ângulos internos? É simples, pessoal, é simples. É usando uma fórmula. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, onde n aqui é o número de quem? Número de lados do polígono. Aí vocês colocam 3 menos 2 vezes 180, isso dá 1. 1 vezes 180 é 180 graus, beleza? Ângulo interno, galera, ângulo interno. Ah, professor, como é que eu chego nesse valor? Eu pego a soma dos ângulos internos e divido pelo número de lados. 180 por 3 é 60 graus. A soma dos ângulos externos. Galera, isso aqui é teoria. Para qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Quanto que vale cada ângulo externo? Tem 2 formas de fazer. A primeira forma a ser feita, você pega a soma dos ângulos externos e divide pelo número de lados. 360 por 3 é 120. E depois, galera, por último aqui, pede o número de diagonais. Observe com o professor aqui no canto superior direito. Existe uma fórmula, mas, galera, sem conta. Triângulo, galera, não tem diagonal, beleza? Diagonal é o segmento que liga 2 vértices não consecutivos. E o triângulo sempre tem vértices consecutivos, então esqueça, não faça conta. Agora você vai partir para a próxima linha. Galera, agora a gente está no quadrado, que está aqui na tabela de vocês aí, na segunda linha. Beleza? O quadrado tem 4 lados, então n é igual a 4. Vamos calcular a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, que já sabemos que é 360, e o valor das diagonais. Está aqui, galera, SI, soma dos ângulos internos, troca n por 4. Fazendo isso, ficamos com 4 menos 2, que isso aqui dá 2. 2 vezes 180 é 360. Depois, calculem cada ângulo interno. Ah, professor, mas o ângulo interno do quadrado eu já sei, é 90 graus. Beleza, mas o professor gosta de ver conta, galera, gosta de ver cálculo. Então, põe aí. I é igual a soma dos ângulos internos sobre o número de lados. Então, 360, que vocês calcularam aqui anteriormente comigo, e divide por 4, que nos dá 90 graus. Opa, confirmamos o ângulo de 90 graus no quadrado. A soma dos ângulos externos é teoria, como o professor disse para vocês. Cada ângulo externo, observe aqui, também mede 90 graus, mas a gente pega a soma dos ângulos externos, divide por n, que é o número de lados, e dá 90 graus.
Feito isso, galera, partem para o abraço com o número de diagonais, que é n-3 sobre 2. Agora sim, a gente tem diagonais aqui, galera. No quadrado a gente consegue desenhar duas, mas a gente consegue calcular também 4 no lugar de n, 4 no lugar de n, 4 menos 3 aqui, galera, no parênteses, nos dá 1. 1 vezes 4 nos dá 4. E 4 dividido por 2 nos dá 2. Feito isso, galera, vocês devem preencher a tabela. Número de lados, o número de ângulos internos. Galera, o número de ângulos internos e o número de ângulos externos é a mesma quantidade do que o valor de n, do que o valor de quê? Do número de lados, beleza? Preenchem a tabela e partam para a próxima linha. Para o pentágono, galera, que é a linha posterior ao quadrado, nós temos aqui o número de lados é 5, então temos o pentágono regular. Então, galera, já coloquem aí, n é igual a 5, o número de lados é igual a 5. Calculando aqui a soma dos ângulos internos, troca n na fórmula por 5, como o professor fez aqui. 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180 é 540. Calculando aqui a medida de cada ângulo interno, a soma dos ângulos internos você divide por n, pelo número de lados. 540 dividido por 5, 108 graus. Feito isso, galera, eu já preenchi aqui na tabela para vocês aqui que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Vocês não podem esquecer disso. Isso é teoria, beleza? Isso é teoria. Calculando cada ângulo externo, eu já coloquei aqui, galera, um exemplo aqui de um ângulo externo que é 72 graus. Lembrando que o ângulo externo é suplementar ao ângulo interno, tá, galera? O que significa isso, professor? O ângulo interno mais o ângulo externo somados nos dão 180 graus, beleza? Essa é a outra forma para calcular o ângulo externo. Se você quiser também fazer, divide 360, que é a soma dos ângulos externos, por 5, que nos dá 72 graus também. E depois vocês calculem aqui, galera, o número de diagonais, beleza? Troca na fórmula, no lugar de n você coloca 5 e partam para o abraço. Galera, para a linha posterior ao pentágono, nós temos o hexágono. Ele possui 6 lados, por isso n é igual a 6, que nem eu coloquei aqui, beleza? Vocês irão utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos, né? Que eu já ensinei para vocês, que é n menos 2, tudo isso multiplica por 180. Troca n por 6, que é o número de lados, e partam para o abraço. Aí vocês vão chegar em 720 graus. Depois vocês irão calcular cada medida do ângulo interno. Os ângulos internos possuem a mesma medida, então vocês vão dividir 720 por 6, que é a soma dos ângulos internos, pelo número de lados. E nos dá 120. E o número de diagonais, vocês utilizam a fórmula que está no pet de vocês aí, que é n, que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. Lembrando que n você troca por 6, que nem o professor fez aqui. Vocês vão resolver primeiro o parênteses, 6 menos 3 dá 3. Depois vocês multiplicam, 6 vezes 3 aqui é 18, e o 18 divide por 2, por isso que deu 9. Aí, galera, vocês vão preencher a tabela, tá? E, professor, como que o senhor chegou que o ângulo externo aqui é 60 graus? Galera, eu não disse para vocês que o ângulo externo e o ângulo interno aqui, que vale 120 graus, não são suplementares? O que é ser suplementar? A soma dos dois dá 180. Ou seja, já temos 120 aqui. Para esse ângulo aqui, somar com 120 e dar 180, quanto que falta? 60. Continha básica. Para a linha posterior ao hexágono, galera, nós temos aqui o número de lados, que são 7. Então, o polígono regular, que tem 7 lados, é o heptágono regular, beleza? A gente calcula a soma dos ângulos internos e nos dá 900 graus. Lembra, troque o n por 7 na fórmula e aí vocês vão chegar em 900 graus. O ângulo interno aqui, galera,
vai ser aproximado, que nem eu coloquei aqui no símbolo, 128,57 graus. Eu peguei 900, que é a soma dos ângulos internos, e dividi por quem? Pelo número de lados, beleza? O ângulo externo aqui, galera, eu usei a teoria de suplementar. Eu peguei 180, que o ângulo de meia volta é 180 graus, menos quem? Menos 128,57 graus. E nos dá 51,43 graus aproximadamente. E o número de diagonais, galera, vocês vão pegar a fórmula que está aqui em cima na tabela, ou a fórmula que eu apresentei para o quadrado, nesse mesmo vídeo. Troquem n por 7. 7 menos 3 aqui, ó, deu 4. 4 vezes 7 é 28. E 28 divide por 2, nos dá 14 diagonais. Galera, a próxima linha de vocês, a tabela tem um equívoco aí. Seria o octógono que eu trago aqui para vocês, que está na linha subsequente ao eneágono. Mas eu fiz o octógono antes, beleza? O octógono tem n igual a 8, são 8 lados, beleza? Esse aqui é o octógono regular. Número de ângulos internos iguais e número de ângulos externos iguais são 8. São iguais aos números de lados. Calculando aqui a soma dos ângulos internos, nos dá 1080 graus. Cada ângulo interno vale 1080 graus, divide por 8, é 135 graus. Lembrando que a gente faz o seguinte, é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Ângulo externo, galera, como que eu cheguei aqui no valor de 45 graus? Uai, 45 graus mais 135, que é o valor de cada ângulo interno, nos dá 180 graus. Eles são suplementares, beleza? E não se esqueçam de preencher a tabela de vocês. O número de diagonais, pessoal, troca n por 8, n por 8. 8 menos 3 aqui é 5. 8 vezes 5 aqui, galera, aqui tudo nos dá 40. 40 divide por 2, nos dá 20. Beleza? Agora a gente vai para o eneágono. Para o eneágono, galera, eu fiz de novo, repeti o mesmo processo que eu fiz nos polígonos regulares anteriores. O eneágono possui 9 lados, 9 ângulos internos iguais e 9 ângulos externos iguais. Como que eu cheguei aqui na medida de 1260 graus para a soma dos ângulos internos? Coloquei na fórmula n menos 2 vezes 180. No lugar de n eu coloquei 9 e parti para o abraço. Ângulo interno, a medida de cada ângulo interno, eu pego a soma dos ângulos internos e divido pelo número de lados. Por isso que deu 140. O ângulo externo aqui, galera, vamos lembrar, é o suplemento do ângulo interno. Por isso, 140 mais 40 nos dá 180. Ou vocês fazem assim, ó, 180 menos 140 nos dá o ângulo externo, que é 40 graus. Ah, professor, e se eu quiser fazer 360 e dividir por 9? Também dá, que nem eu mostrei para vocês anteriormente com os outros polígonos. E o número de diagonais é igual a 27. Último polígono regular da tabela. Aleluia, né, galera? Então, o decágono possui 10 lados, 10 ângulos internos iguais e 10 ângulos externos iguais. Calculem a soma dos ângulos internos. Vocês vão trocar n por 10. 10 menos 2 é 8. 8 vezes 180, 1440. Calculem aí cada medida de ângulo interno. A soma dos ângulos internos você divide pelo número de lados. Por isso que deu 144 graus aqui. Depois, galera, o suplemento é o ângulo externo. Ou seja, quanto que falta para o 144 chegar em 180 graus? 36 é o valor do ângulo externo. Dos ângulos externos. O que a gente faz agora? O número de diagonais, que nos dá 35. Não se esqueçam, preencham a tabela. Pessoal, em resumo, essa daqui é a tabela
toda preenchida, tá ok? Sem os cálculos. Galera, questão número 2. Peço que vocês pausem o vídeo e leiam o comando da questão, que vai falar sobre o pentagrama, a razão áurea, beleza? Depois disso, vocês vão perceber isso daqui. É isso que eu grifei que o comando da questão pede. Agora é com você, estudante. Use os pontos destacados abaixo para unir os vértices de um pentagrama. Então, galera, nessa questão 2 aqui, temos esses 5 pontos aqui e vocês irão ligar dessa seguinte forma. Assim, formando um pentagrama. E observem que aqui no meio a gente tem um pentágono. Por isso que é um pentagrama, beleza? Galera, essa questão 3 aqui, no começo aqui do enunciado, são perguntas pessoais, mas o professor vai dar a resposta dele. Se vocês quiserem utilizar, fiquem a seus critérios. Vamos lá. Você conhece as leis de trânsito que servem para orientar tanto os motoristas quanto os pedestres? Observe as placas abaixo e identifique algumas figuras de natureza geométrica. Você acha importante essas placas? Todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas. Galera, eu fiz as respostas e a primeira, sim, eu conheço essas placas de trânsito, pois eu tenho carteira B, de motorista de carro, beleza? A segunda resposta, sim, essas placas elas servem para orientar os motoristas e os pedestres. E a última pergunta, todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas? Eu coloquei sim, com certeza. Galera, se você quiser colocar não, se você quiser colocar só sim, fica a seu critério. A resposta do professor é essa daqui, beleza? Continuando a questão 3 aqui, galera, tem mais algumas perguntas e eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões, algumas respostas que eu dei. Existe diferença no ângulo da placa curva à esquerda e a curva acentuada à esquerda? A placa curva à esquerda é essa daqui, onde eu aponto o cursor do mouse, e a curva acentuada à esquerda é essa daqui. Eu coloquei que sim. Enquanto a primeira forma um ângulo obtuso maior que 90 graus e menor que 180 graus, a segunda, que é a curva acentuada à esquerda, forma um ângulo reto de 90 graus. Galera, quanto mais acentuado, mais próximo de 90 graus, ou mais agudo a curva, dificilmente você vai ter isso. Só em Fórmula 1 que você consegue enxergar umas curvas que formam ângulos menores que 90 graus. Mais acentuado é a curva, ou seja, mais devagar você deve ir com seu automóvel. Quanto maior o ângulo da curva, ou seja, mais obtuso for, mais tranquila é a curva para ser feita. Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométrica que você identificou e faça uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. Eu peguei alguns exemplos aqui, pessoal, e coloquei o octógono, que é essa placa aqui do pare, o triângulo, que é essa placa aqui de dê a preferência. Vocês conseguem enxergar no início da questão número 3 vários círculos, tem o círculo, que eu peguei esse exemplo aqui da placa de mão dupla, e vocês conseguem enxergar também o losango. Galera, se vocês enxergarem de outra perspectiva, esse losango aqui também é um quadrado, beleza? É um caso particular. Esse losango é um quadrado. E por último, a reflexão do trânsito na cidade que você vive é uma reflexão pessoal, é pessoal. Na minha cidade é um caos. E na sua?